Aí eu vi uma voz dentro da minha cabeça: eu continuo com o olho fechado, porque nós vamos levar você num lugar para resgatar uma pessoa. Nós já levamos você lá algumas vezes, porém você não lembra. E hoje nós vamos levar lá. O local que essa pessoa está, você não tem condição de ver o cenário. Se você vê o cenário, você vai se desequilibrar. Então você vai ficar o tempo todo com os olhos fechados. Você vai ouvir, mas não vai ouvir tudo. Nós vamos filtrar o som que vai entrar. Nós vamos filtrar através de uma proteção as energias que você vai captar, porque você não tem condição psicológica para poder ver o quadro 100% e nem sentir e nem ouvir. Então, e a voz continuou falando: você foi levado lá algumas vezes, porém o espírito que tem que ser resgatado, ele não estava pronto. E nisso eu lembrei da leitura de um livro que eu li do André Luiz. Na hora que ele falou isso, começou a vir, acho que era ele fazendo vir as lembranças. Onde o André Luiz estava num umbral lá, e ele não sabia como, estava tendo uma confusão lá, e tinha alguns espíritos que tinham que ser retirados para ser tratado, alguns espíritos sofredores. E ele perguntava pro mentor dele na hora lá no momento, como que ele ia saber que espírito que poderia, merecia o resgate ou não, porque todos estavam pedindo socorro. E aí o espírito chegou para ele e falou assim: ó, só o que parece que eu tiver uma luz na cabeça. Depois no livro explica, porque tem muito espírito que pede socorro, ajuda, mas Deus sabe que não está pronto para receber ajuda. Seria assim como uma pessoa mentirosa, fingir que se arrependeu e não se arrependeu coisa nenhuma. Só que os espíritos de luz sabem quando a pessoa está pronta. Então tá, essa luz falou, essa voz falou comigo, e eu lembrei desse livro. Então ela estava querendo dizer isso, que eu fui lá várias vezes, porém o espírito não chegou no ponto exato de ser tirado da situação ruim. Aí, então, de olhos fechados, aí eu me senti sendo movido. Parece assim que você tá no começo, é bem rápido, parece que você os ventos estão passando pela sua orelha. Depois você, quando muda quando você sai daqui acho que da dimensão que nós vivemos aqui na vigília, aí eu fui pra uma outra, aí você sente, já não é vento, aí você sente energia no seu ser mesmo, dentro de você. Eu já me senti num lugar ruim mesmo, sentia dentro de mim uma pressão ruim, não é bem uma pressão, assim, eu não consigo explicar o que eu sentia dentro de mim. Mudou o ambiente, e não era ar, era alguma coisa na atmosfera que eu não sei explicar. E aí depois eu desci mais, eles me desceram mais, aí ficou pior. E aí eu fiquei, sabe quando você não quer ir mais, quer voltar, opa, aborta, não quero. Aí a voz tornou a falar comigo, falou: não, pra mim ter paciência, que eu ia se equilibrar, eu ia voltar a ter equilíbrio. Aí falou assim, ó, com os olhos fechados, puxa o dedo de novo. Aí eu puxei, aí eu fiquei bom de novo. Eu desconfio que eu tava perdendo a lucidez. Então quando ele mandou puxar o dedo, eu voltei a ter lucidez, porque eu voltei a lembrar que eu tava projetado. E aí eu fiquei contente de novo, aí eu consegui me manter. E olha que eu tava sendo protegido por eles, amparado por eles. Aí a voz falou pra mim assim, ó, bom, você vai ser acoplado, meu irmão vai haver o resgate, porque ele se arrependeu de verdade, está pronto para ser resgatado. Aí ele falou, se prepara. Aí daqui a pouco comecei a ouvir um som de guerra, tiro para todo lado. Era eu achava que era bomba, mas parecia canhão atirando, vários canhões. Aí a voz falou pra mim, ó, você tá vivenciando quando ele morreu. E aí eu começou tiro pra todo lado. Aí eu já senti o sintoma de incorporação, um desespero assim, que eu sabia que
que tinha sido encurralado, porque eu entendia de guerra, essa pessoa que estava incorporada entendia dos procedimentos, sabia que ali estava encurralado, e ela sabia, e pelo jeito era Iraque, era no Oriente Médio. Eu acho que foi essas guerras que teve aí. Eu não sei, porque ele sabia que tava um calor infernal, um fedor que eu não sei identificar acho que dos tiros, e acho que de vazamento de óleo, diesel, alguma coisa misturada. E daqui a pouco ele parece que tipo fica anestesiado, ou seja, tava morrendo. Aí daqui a pouco eu me sinto suspenso no ar e os tiros continuam, tiro pra todo lado, aquilo volta, parece que vai acabar e voltava. Aí eu me senti suspenso no ar, mas porém eu tava sendo suspenso por duas coisas que estavam na minha cintura me segurando, uns espíritos chegando e começando a rir, gargalhando da situação minha. E aí aquele negócio exprimia um pouquinho mais minha cintura. Era uma dor terrível. Era uma dor terrível, eu não sei como. E aí aquele cara achando que ia sair vivo, né? Aquela entidade achando que ia conseguir sair vivo. Depois ela começou a falar, ó, pelo jeito que espremeu, ela mesma pensando, pelo tanto que já espremeu minha cintura, eu vou sair vivo, mas porém eu vou ficar aleijado, vou ficar sem movimento. E aí voltou de novo pra guerra. Nós não estávamos. Depois a guerra repetiu de novo. Aí depois eu fui suspenso de novo. E essas entidades lá, dando risada, um monte de entidade gargalhando. Aí eu fui ficando consciente, porque os mentores acho que ajudam a gente para poder orientar a entidade que está incorporada. Porque a entidade nessa situação aí, ela estava achando que estava viva e ela estava achando que ia escapar. E tinha uma hora que ela achava que ia escapar, mas aleijada. Então eu fui ficando um pouquinho consciente, aí ficou duas mentes em uma, né? A minha e a dele, ele pensando em a minha. Então eu consegui dialogar com ele dessa forma. Aí eu falei, ele tem que entender que ele desencarnou, que ele morreu. E ele só tá vivenciando essa situação, né? Aí eu falei pra ele assim, aí eu falei, ó, isso não tá repetido demais não, você não lembra que você já viu isso várias vezes? Então eu fiz isso assim, sabe quando você fala com você mesmo? Eu fiz isso comigo e aí ele começou a pensar. Aí eu parei de interferir, fiquei relaxado e eu vi ele pensando. Aí ele falou, ele ficou assim pensando, aí ele começou a dor de novo na cintura. Aí não voltou mais. A dor na cintura aumentou, aí esbagaçou a cintura dele. Sabe, esmagou a nossa cintura assim, é terrível essa sensação. É uma dor terrível. Aí eu falei assim, você tá sentindo dor, você já morreu. Você tá sentindo dor porque você que é sua mente. Isso não tem como você viver. Aí ele começou, meu Deus, eu não tem como sobreviver a isso, um ser humano viver. Como que eu tô vendo minha cintura aqui esmagada e eu ainda tô pensando? Aí ele começou a falar, gritar, Senhor, me perdoe, Senhor. Ele gritou, me perdoe, Senhor. Me perdoe, Senhor. Estava se referindo a Deus, a Jesus Cristo, sei lá. Ele começou a aceitar a morte dele, começou a pedir perdão. Ele não precisou dizer que se arrependeu de ter ido para aquela guerra, de ter feito o que ele fez no tempo que ele teve nessa guerra. Coisas que não me mostraram, mas pelo jeito prejudicou muito a vida espiritual dele. Ele assumiu, ele fez muita dívida. Vamos supor, se ele tem um jardim, ele plantou muito espinho e ele vai colher o que ele plantou. Aí ele começou, piedade, Senhor. Mas aí eu senti o cara, eu não precisei nem de ser vidente, porque eu estava incorporado em mim. O cara se arrependeu mesmo. Ele entendeu que fez, desculpa a palavra, fez merda. E ele perdeu a reencarnação dele e ainda plantou muita espinha. Aí nisso
por intuição, eu fiz a reconstituição da cintura dele. Você aprende isso na apometria. Você dá o comando na apometria, né? O comando verbal e estralos. Você dá o comando de voz e pulsa, né? 7 vezes. Então, eu estava incorporado nele. Como que eu ia fazer isso? Eu fiz só o comando. Falei, ó, reconstituindo toda a cintura do irmão mentalmente, né? Falei, 1, 2, 3, e aquilo foi crescendo. Eu senti, eu tava de olhos fechados, eu senti a minha cintura sendo, aquela dor sumindo. Eu senti a energia formigando na cintura e senti a cintura boa. Aí depois quando eu cheguei no 7, né? 7. Só que eu não estralava, eu não fazia os pulsos, era só o comando mental. Aí ele olhou pra cintura e falou, obrigado, senhor, obrigado, senhor. E aí eu já me senti numa maca. Eu ainda estava incorporado com ele, de olhos fechados. E aí eu falei assim, agora, eu pensei comigo, agora dá pra mim abrir o olho, pra dar uma olhadinha, né? Aí a voz falou na minha cabeça, não pode abrir o olho ainda. Aí eu senti sendo desacoplar o eu dele, desse irmão. E aí eu senti sendo locomovido. Aí quando parou, eu senti o ar na orelha. Antes de parar um pouquinho, eu senti o ar na orelha. Quando eu sinto esse ar passando entre as orelhas, eu já sei que eu tô na dimensão de encarnado. Porque você vem numa velocidade que eu não sei descrever. Então quando você chega nessa dimensão aqui, o ar ele passa, no meu caso passa na orelha. Eu não sei se vai ser assim com todo mundo. Essa é a deixa de que eu tô perto de casa. Entendeu? Que eu não tô numa dimensão abaixo, eu tô na dimensão que fica os encarnados. Pode ser que eu esteja enganado. Tem que estudar mais sobre isso. E aí eu falei, nossa, aí eu achei ainda que ia continuar com a projeção, que ia dar uma passeada, eu ia voar. Mas que na hora que eu abri o olho, eu vou abrir o olho. Com o olho fechado, eu falei, agora eu vou abrir o olho. Só que ninguém falou nada, né? Falei, então, porque, pô, na hora que eu abri, eu via o teto do meu quarto. Tava acordado.